Saudações, leitores. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Está no ar o 11º episódio do podcast do Coletivo Diversidade Literária. Eu sou Luciano Máximo, me siga no Instagram, o @ é Luciano Máximo _. E se você se interessa por esse tipo de conteúdo, siga também o Coletivo Diversidade no @ Coletivo Diversidade ES. Neste episódio, a conversa foi com a Vera Lúcia Koser. Ela é escritora, poeta e presidente da ALAVE, Academia de Letras e Artes de Viana. Continue com a gente e confira o nosso bate-papo que começa agora. Olá, estamos dando início aqui a mais uma edição do nosso podcast Diversidade Literária. Hoje aqui uma conversa especial com a minha amiga Vera Lúcia Koser, poeta de mão cheia, tem textos maravilhosos, e é aí uma figura que está despontando aí com grande importância aí no cenário cultural do nosso estado, né? E aí, Vera, tudo bem com você? Como estão as coisas? Como está essa movimentação literária em Viana? Ei, Luciano, boa noite. É um grande prazer estar aqui com você, falando sobre cultura, literatura. Muito obrigada a você por ser esse meio, né, de divulgação, que você sempre está aí junto com os artistas, com os poetas, escritores, divulgando a arte, né, circulando a cultura, fazendo-se conhecer. Você é especial aí, junto com a gente, como escritor também, né? Grande escritor que você é, e está sempre aí divulgando o nosso trabalho. Muito especial isso, viu? É um prazer estar aqui com você. E nós estamos aqui, né? Fazendo essa movimentação literária, levando a poesia, elevando o artista que somos. E assim, hoje é com muita felicidade, né, que eu falo disso, que nós estamos vivendo um momento muito importante da arte, né, da cultura em nosso estado, em todas as cidades, que eu acredito que está assim, eu sinto que tem uma abertura muito grande, que nós estamos num momento maravilhoso para exatamente divulgar e fazer cultura. É muito especial esse momento para a gente, sabe? E aqui em Viana, assim, a gente tem muito desenvolvimento, assim, em todos os sentidos, né? Em todos os ramos culturais, vamos dizer, né? Muita coisa boa surgindo. Concordo com você, muita coisa boa surgindo, né? Um momento realmente efervescente, né? Promissor. Mas o que faz também um momento ser tão especial são pessoas como você, né? Que faz a diferença, que tem feito realmente a diferença, colocado a mão na massa, tomando as atitudes, né, para juntar nesse coletivo aí de escritores nessa academia. Pessoas como você, como a Divani Rosa, como algumas pessoas aí que realmente fazem a diferença. E eu também me coloco, né, nesse grupo aí que, junto com vocês, eu só tenho crescido também, né? Isso é muito bom. Então, Vera, para início de conversa, uma coisa que acho que gera uma certa curiosidade, porque eu sempre notei que quem é de linguagens geralmente não é de exatas ou vice-versa. Eu mesmo falou que é conteúdo assim que tem matemática no meio, que tem cálculos. Eu realmente
Eu me ferro nesse quesito aí. Mas você é uma contadora, né? Alguém do mundo das exatas aí, da contabilidade. E é uma escritora aí tão talentosa. Seus textos são realmente maravilhosos e alguém que realmente gosta de poesia, desse universo. Como que pode, assim, né? Uma contadora se apaixonar pelo universo da literatura assim, como aconteceu com você, né? Acho que isso não acontece todos os dias. Fala pra mim. Luciano, mas realmente é verdade, né? Porque, assim, na maioria das vezes, praticamente sempre, né? Sempre que a gente está num grupo de pessoas, né? Num grupo de escritores, de poetas, num sarau, né? Num evento cultural, então você vê, assim, a maioria das pessoas, a maioria dos escritores, eles trabalham realmente na área da comunicação, né? Na área da educação, são professores, né? Então, e eu tenho essa paixão. Eu sou apaixonada pelos números e pelas letras. E gosto, assim, de todo tipo de artes, né? Então, assim, isso aí desde criança. Porque quando eu ia para a escola, a minha mãe fazia os poemas para eu declamar nas festas da escola. Então eu fui assim, tomando gosto, né? Porque eu já tinha essa veia artística vindas da minha mãe. E o meu pai me ensinava conta. Acho que eu tinha uns 9 anos de idade. Eu morava no interior de Colatina e o meu pai, ele trabalhava, né, com madeira, trabalhava fazendo várias coisas de madeira, trabalhava com café, né, aquela coisa toda, e ele me ensinava a fazer contas. A primeira conta que ele me ensinou foi cubar madeira. Então, a matemática, ela também é enraizada em mim desde cedo, desde criança. É uma coisa que eu gosto muito, né? E eu lembro que desde que eu comecei a estudar mesmo, que as pessoas falavam, o que você vai querer fazer, o que você quer fazer, o que você vai ser quando crescer? Eu vou ser contadora. Então, isso sempre assim, isso me deixou muito focada, né? Dentro dessa área contábil, dentro da área de matemática, que na realidade é uma área também que está dentro de humanas, né? Porque, como diz, a contabilidade, ela trabalha muito assim, a pessoa, né? É a parte que mais dói no bolso, a parte que mais dói na pessoa é o bolso. Então o contador, ele tem que ter ele lida com muita matemática, mas também tem que lidar com uma sociologia, com uma psicologia da pessoa, né? Porque tudo isso envolve muita coisa, né? Então, que ele trabalhe com patrimônio, né? Com patrimônio das pessoas, é uma coisa muito séria isso. E é gratificante, é uma coisa que eu amo mesmo. Assim, tanto quanto eu amo as letras. É interessante, eu nunca tinha pensado por esse lado aí, que é necessário uma questão humana aí nessa profissão, né, da contabilidade, porque realmente mexe com o lado sensível das pessoas, que é a questão financeira, né? Interessante isso aí. Hein, Vera, mas mudando de assunto agora, falando do seu mais recente projeto, né, literário, você recentemente lançou um livro de poemas chamado Fogão a Lenha, onde você homenageia suas avós, né,
Ele é um livro sobre saudade? É um livro sobre reminiscências das pessoas que foram importantes para a sua vida? O que a gente vai encontrar nas páginas do Fogão a Lenha? Luciano, é isso aí. Eu lancei agora, no final de 2023, o livro Fogão a Lenha. E é uma homenagem às minhas avós, Irene Vendramini Coser e Ambrosina Tonini Boni. Eu sempre fui muito ligada, aos meus avós. E eu tive, uma infância muito rica com a presença deles, dos avós e principalmente das avós, das quais, eu aproveitei o máximo da sabedoria delas, da convivência, das histórias que elas tinham para contar, daquela forma gostosa, sabe, de recepcionar, de me recepcionar sempre que eu estava presente a elas, junto delas. Então elas foram pessoas excepcionais na minha vida. E esse livro Fogão a Lenha, que eu dedico a elas, você vai encontrar um pouco de tudo, vários títulos nesse Fogão a Lenha. Agora, o que você vai encontrar principalmente aqui é aconchego. Eu acho que eu consegui transmitir muito esse aconchego que eu sempre recebi delas, sabe? Então eu tentei transmitir como um agradecimento à natureza, ao Deus da vida, por eu ter tido todo esse aconchego junto a elas. Então eu quis fazer uma homenagem, sendo um reflexo de tudo aquilo de bom que eu recebi delas. Eu tento aqui nesse livro transmitir aquelas pessoas que vão se deliciar com os meus poemas do Fogão a Lenha. Eu acredito que seja isso. Que maravilha! Bom demais fazer isso, transmitindo, um pouco do que você viveu, da sua vivência, o que você sentiu, e transmitir isso em forma de poema, eu acho que é a melhor forma, A melhor forma, bela homenagem e parabéns aí por esse projeto, que é bem bacana, bem bonito. E falando agora um pouco do seu lado aí ativista, cultural, na sua cidade, para o Espírito Santo. Neste ano de 2024 você fundou a ALAVE, Academia de Letras e Artes de Viana, da qual eu também faço parte com muita honra, muito orgulho. Orgulho sobretudo de fazer parte de uma academia que já nasceu já nasceu grande, cheio de vida e presença aí no cenário cultural. No seu ponto de vista, Vera, qual a importância de uma entidade como a ALAVE para a sua cidade, para a sociedade? Então, Luciano, você vê que coisa maravilhosa, A gente conseguiu fundar a ALAVE, uma Academia de Letras e Artes de Viana. Então, isso é maravilhoso demais, sabe? Eu acho que é um marco maravilhoso na história de Viana. É uma conquista muito grande, uma honra, sabe? Poder estar sendo fundadora de uma academia de letras na minha cidade, na cidade que eu escolhi para viver, na cidade de Viana. E eu fico muito feliz porque as pessoas me procuram, para comentar que viu nas redes sociais que, nossa, nós temos uma academia, não estava sabendo, se interessa, querer saber mais sobre a academia,
Como é que eu faço para participar dessa academia, sabe? Como é que funciona essa academia? Então, assim, é uma coisa que me traz assim um sentimento maravilhoso de poder estar colocando as pessoas juntas num crescimento contínuo, né? Tanto socioeconômico como social, né? Como cultural. Então isso, é uma coisa assim maravilhoso, porque Viana hoje é uma cidade maravilhosa para se viver. Então Viana está em crescimento, então ela merece uma academia de letras. A gente tem obrigação de acordar os poetas, os escritores, porque muitos deles, né? Eu já fiz assim várias descobertas por aqui, que tem muito escritor que ninguém sabia que tinha. As pessoas viviam no cantinho delas fazendo seus textos e colocando nas gavetas. Hoje em dia, as pessoas já estão tirando seus textos da gaveta e já estão querendo compartilhar. Então isso é uma coisa especial demais. E o mais importante é mostrar para as pessoas que uma academia de letra não tem que ser aquela coisa que parece muito acima, né, das pessoas. Não, a academia de letra ela tem que estar junto das pessoas, junto do artista. Não importa o que o artista faz, se ele escreve, se ele faz poesia, se ele tem uma banda, né? Se ele faz teatro. Então, uma academia de letras que vai reunir todos os artistas, todas as artes, e vai fazer com que esses artistas sejam visíveis. Porque o artista quer ser visível, ele quer ser visto, ele quer ser adorado, ele quer ser amado pela arte que ele faz. Então, a academia de letras, muitas pessoas pensam, nossa, mas eu posso entrar numa academia? Pode entrar numa academia e deve mostrar a sua arte, deve crescer junto com a sua cidade e fomentar cultura lá dentro das academias e dizer a todos que uma academia de letras é para todos os artistas que querem mostrar o seu trabalho e crescer naquele seu empreendedorismo que é a arte, que é a cultura. É isso aí, Vera. Eu concordo aí com tudo que você falou. Eu acho que aquela época em que os escritores, né, a própria Academia de Letras, parecia ser algo inatingível, inacessível, né, intransponível. Antigamente era assim, mas acho que isso está se perdendo hoje em dia e está rejuvenescendo, né? A academia precisa rejuvenescer cada vez mais com pessoas de todas as faixas etárias, entendendo que ali é um espaço para ela crescer, para ela mostrar seu trabalho, e não um espaço para poucos ficarem, né, se auto-prestigiando a outro, mas sem aquela abertura para a população, né? Eu acho que as academias estão tomando hoje em dia uma nova cara, um novo frescor, que é justamente por ter presidentes e ativistas que pensam como você, né? Pensam exatamente como você, por isso que está cada vez mais ligado, né? Ligado aí com o povo, está mais aberto e o povo não tem mais tanto receio de penetrar aos saraus e aos eventos, né? Que envolvem a Academia de Letras. Isso é muito importante e interessante. Por falar em saraus, em eventos, quando a gente está à frente de uma academia, a gente, consequentemente,
nós nos tornamos ativistas, né, culturais, porque a gente começa a pensar e trabalhar em prol de fomentar a cultura, a literatura, os escritores, a arte. Quais as atividades estão previstas para serem desenvolvidas pela ALAV? O que vem por aí? O que vocês estão planejando de atividades, de eventos? Como é que está essa agenda da ALAV? Realmente, Luciano, você apontou uma coisa importantíssima. As academias pomposas de aparência, elas tendem a não existir, porque o essencial, né, é que se traga pessoas para as academias, pessoas que vão levar a arte aonde quer que elas estejam, que elas vão transmitir e não se fechar num casulo, porque isso é coisa realmente, como você disse, é coisa do passado. Hoje nós temos que abrir as portas para que nós tenhamos leitores no futuro, porque nós temos que ir às escolas, nós temos que ir nas praças, nós temos que fazer nossos saraus, nós temos que fazer nossos eventos e mostrar para as pessoas a importância da literatura na vida das pessoas, a importância da cultura na vida das pessoas. E falando em agenda, né? No sábado passado agora, nós fizemos o nosso primeiro sarau literário. Foi um sarau, foi um arraiá da ALAV, e foi assim, maravilhoso. Logicamente, faltou um dos nossos ilustres acadêmicos, que é o senhor Luciano Máximo, né? Que ele não pôde estar com a gente, mas tenho certeza que estava aí jogando muitas boas energias, porque foi maravilhoso. Foi um sarau assim, para você ter uma ideia, de São José do Calçado vieram 10 pessoas para o nosso sarau. E os que estiveram, os daqui também, todos os que estiveram no sarau compartilharam uma arte, um poema, um texto, uma música. A banda que tocou pra gente foi a banda de São José do Calçado. Então, assim, para você ver como que a cultura, como enlaça, né? Enlaça cidades. Teve presente várias cidades, não só Viana, mas vários lugares estiveram com a gente aqui, fazendo cultura. Se inebriando, né? Com poesia, com aquela coisa maravilhosa, com uma música. Ai, é uma coisa muito boa, viu? Eu me emociono de falar, porque é realmente muito especial. E esse ano a gente vai ter ainda 2 agendas, né? Em setembro a gente vai ainda verificar uma data para setembro e uma para novembro, que vai ser um café literário com todos os alavianos, e em novembro uma confraternização. Porque dezembro, como é um mês muito cheio, né? A gente optou por novembro, para ter uma tranquilidade maior, para que as pessoas possam participar também. Porque a gente vê assim, que são tantos eventos que as agendas ficam difíceis. Você vê que coisa maravilhosa. Isso por quê? Porque as academias estão realmente fazendo o papel delas. Elas estão sendo agentes divulgador da cultura. É isso que deve ser feito. Assim como você faz aí em Linhares, na sua cidade. Olha, falar de cultura é bom demais, viu? Fazer cultura, estar no meio desse povo maravilhoso, porque assim,
as nossas academias existem exatamente porque existem pessoas que estão aí, um equilibrando o outro, um dando força para o outro, para crescer e para trazer pessoas para esse campo que é maravilhoso. Não é isso mesmo que a gente faz, meu amigo? É isso mesmo. E é até bom sempre conversar com você, que a sua empolgação serve um pouco para contagiar a gente, porque às vezes lidar, né, com artista, com essas pessoas desse universo, às vezes não é tão fácil, né? Não vou entrar nesse mérito agora, mas são pessoas de personalidade, né, que às vezes são difíceis de lidar, mas é igual você falou, né? A gente tem que abraçar é quase uma missão, assim, uma coisa que a gente gosta e que fazendo, pelo menos na nossa cidade, né? Começando pela nossa cidade já é grande coisa, já é uma boa coisa e a gente vai seguindo. Aí, Vera, mas voltando um pouquinho pro seu livro, né? Bem que você poderia declamar ou ler para nós aí um dos seus poemas aí do livro Fogão a Lenha. O que você acha? Se você não quiser do Fogão a Lenha, pode ser qualquer outro poema, mas assim, eu acho que a gente ficou meio com aquela vontadezinha de ouvir um poema aí do livro Fogão a Lenha. Que pode declamar pra gente? Ei, Luciano, claro que eu vou declamar um poema, sem dúvida. Mas antes de declamar o poema, eu só quero falar só mais uma coisinha aqui sobre a academia. Viana, né, é uma cidade assim, uma cidade bucólica, tem muita história. Então, assim, ela tem raízes profundas e ricas. Então, daqui a pouco aí, nós vamos estar lançando uma coletânea de poemas dos artistas, né? Ou poesia, ou música, ou alguma coisa que lembre Viana. Nós vamos fazer uma antologia com os artistas da Alave, contando a história de Viana. Então aguarde que daqui a pouco vai sair coisa boa, mais coisas boas por aí, viu? E voltando ao Fogão a Lenha, eu vou declamar aqui, eu vou ler, né, aqui o poema que intitula o livro Fogão a Lenha. Que cheiro bom de aconchego! Quando criança, eu era rodeada de fogões a lenha. Achava que era apenas um utensílio de cozinha. Hoje lembro com saudades de todos os aromas que zelavam daqueles fogões. O perfume do leite fervido no canto da chapa quente, com aquela nata amarela que eu amo, perfumando a casa toda. Os quitutes de minhas avós, ora Irene, em outro dia Ambrósia. Elas eram meu próprio fogão a lenha. Sinto suas chamas até hoje. A vida é um quê de provações. Se tivermos lenha para queimar, seremos aconchegantes e necessários. Assim como aqueles que, nos aquecendo, com sua disponibilidade e carinho, plantaram em nós a essência de um existir e ser luz. Hoje sou o fogo, posso queimar ou aquecer. Quem controla a temperatura é você. Eu gosto desse poema. Ele fala de tudo um pouco e principalmente de aconchego, né? É verdade, eu já vi você declamar ele em alguma outra oportunidade, eu também gosto dele, eu acho ele bacana. E ele tem esse negócio do aconchego mesmo, né? É o tom desse seu livro, né? Fogão a Lenha, que é uma maravilha. Aí, Vera, você comentou que, né, a gente sempre vai descobrindo pessoas que estavam ali no anonimato, ali, que escrevem, mas ainda não teve a oportunidade de mostrar seu trabalho, de se envolver com os projetos, em conhecer outros escritores.
E caso esse nosso bate-papo chegue até uma dessas pessoas, o que é necessário para alguém ingressar na academia? Né? O que essas pessoas devem se perguntar isso, né? O que você orienta nesse sentido? Bom, o que eu respondo sempre às pessoas que me fazem essa pergunta é o seguinte: quando a gente fundou a academia, eu entrei em contato com algumas pessoas, né? Jogamos assim um edital entre aquelas pessoas que gostam, né? Que a gente sabe que gosta, com o convite da gente conversar, da gente estar no momento cultura, para enaltecer a literatura. Então a gente juntou um grupo bom e conseguimos, né, formar essa academia, da qual você é um dos membros especiais. Então, hoje as pessoas perguntam, como que eu faço, né? A academia já existe e tal, como que eu faço para participar da academia? A primeira coisa que eu falo, namore a academia. Nós vamos fazer eventos sempre abertos ao público, vai chegar convites, né? Você esteja junto com a academia, participe, vai lá, o microfone é aberto, leva um texto, comece a namorar. Em março, nós vamos fazer uma nova seleção para que outros membros possam entrar na nossa academia, porque a gente ainda tem vagas, né? Tem cadeiras vagas. A gente vai abrir outras vagas para acadêmicos e eles podem mandar os seus currículos com as suas pretensões de estarem entrando nessa academia e vão ser votados. Por que eu falo namorem a academia? Porque aqueles que já estão namorando, que já estão participando, que mesmo não sendo membro, mas estejam aí sempre presentes nos eventos, quando a gente for fazer a escolha das pessoas para entrar, olhar os currículos e tal, então você vai saber que aquela pessoa aí, ela já namorou, já pode casar, entendeu? Então, a gente vai saber que aquela pessoa vai ser assídua, ela vai ser participante, ela já está no meio, ela já está participando, ela já é um alaviano, ela só falta ter o título, né? Isso é especialmente importante. Namore a academia que você quer adentrar, porque aí vai ser tudo mais fácil. Então com você é a moda antiga, né? Tem que namorar primeiro um tempo e tal, aí depois pede a mão em casamento, aí vamos ver, né? Entendi, mas é isso aí, a ideia é essa, né? A oportunidade está aberta e entra quem tá junto, quem merece estar, e é por aí mesmo. E falando aí dos seus trabalhos literários, tem já alguma coisa aí no forno, um novo livro que já está para sair do forno ou do fogão de lenha, sei lá? O que você me fala? Luciano, meu amigo, eu estou com alguns projetos aí, tá? Eu estou com um livro infantil, que é o Macaco Tião, as aventuras do Macaco Tião, que é um livro infantil que eu pretendo editar em português e inglês. Estou também com Os Trigais, que é a história da minha família, Coser e Boni. Não é uma história completa, eu estou pegando algumas coisas da história, estou jogando com algumas... Eu estou fazendo um livro diferente. Com a história da família, eu estou pegando algumas fotos antigas de residência, de situações, né? E eu vou fazer eu estou fazendo cada foto dessa, eu vou fazer um poema. Depois eu pego essas fotos e vou transformar em quadros pequenos, para fazer uma exposição. E esse material eu estou preparando para entrar nesses editais.
né? Porque para você editar fica um negócio complicado, né? Então eu vou tentar entrar nos editais de cultura, que estão aí, tem vários aí para surgir, né? Então eu vou tentar a sorte nesses editais aí, porque além desses 2, eu ainda tenho mais 3 projetos, ou seja, ao todos são 5 projetos que eu estou trabalhando para tentar aí com os editais, né, culturais, tanto de Viana como da Secult do Estado, e vamos ver o que a gente consegue. Esse meu fogão a lenha, eu fiz produção independente, né? Agora eu vou entrar com ele também no edital para conseguir fazer oficinas, né? E assim, eu tô com muitas ideias mesmo. De repente sai até mais de 5. Mas eu vou tentar, assim, eu tô trabalhando bastante para eu ter tempo hábil de elaborar todos os projetos direitinho, para ficar bem redondinho, para estar entrando nesses editais aí. Porque eu quero muito que esses projetos saiam do papel e que tomam vida, sabe? Asas e que voem por aí, porque eu acho que vai ser bem, bem interessante. Que bom, Vera, fico feliz. Você é muito talentosa e realmente precisa colocar para fora aí, né? Sua imaginação, a qualidade literária que você tem, e nos presentear aí com suas obras. Estamos aguardando aí. E já estamos nos encaminhando já para o final, né? Eu queria te pedir um pedido difícil, mas peço por favor que você nos indique um livro que você gosta, né? Eu sempre peço isso assim pro pessoal do podcast que a gente conversa, eu sempre peço para indicar um livro que você acha que é bacana, você acha que as pessoas merecem ler, que o livro merece ser lido, enfim. Fique à vontade para indicar um livro aí para nós. Olha, Luciano, realmente o pedido que você faz para a gente é complicado, tá? É complicado de uma forma insustentável. Porque, olha só, eu indicando um livro, eu posso estar sendo injusta com outros muitos que eu ainda não tive tempo hábil para ler, sabe? Agora, eu vou indicar sim. Eu vou indicar um de um amigo, não sei se você conhece, sabe? O livro chama As Reféns da Lua, de uma pessoa que se chama Luciano Máximo. E assim, tudo que ele escreve é muito especial, muito mesmo. Gosto muito da forma com que ele escreve, o tema que ele aborda é maravilhoso. Mas assim, tem outros livros dele, né? Outros textos assim interessantes que eu já tive o prazer de ler. Mas esse Reféns da Lua, ele conversou muito comigo. É muito bom, muito gostoso de ler. É uma leitura muito dinâmica, muito, sabe? Você entra no livro assim e vai caminhando junto. De repente você se acha a lua. Então é tudo de maravilhoso. Eu indico Reféns da Lua, com muita honra, por conhecer o escritor. Obrigado, Vera. Me sinto honrado e feliz. Obrigado pela indicação. Bom, alguém que escreve bem como você indicar meu livro, eu posso me sentir realizado, né? Mas valeu. E obrigado também pela conversa. Foi bem bacana, produtiva, foi instrutiva. Foi bem bacana mesmo, Vera. Obrigado aí por ter tirado esse tempinho. E hoje nós conversamos aqui virtualmente, né? Mas em breve nos veremos pessoalmente. Vamos trocar aquela ideia, conversar. Quem sabe tocar um violão.
tomar um vinho aí com os amigos, como a gente já fez em outra oportunidade, né? E fica aí essa expectativa aí do reencontro aí literário dos amigos. Obrigado, Vera. Até a próxima, tá? Ei, Luciano, eu é que agradeço muito, agradeço mesmo de coração essa sua forma maravilhosa de fomentar a cultura de uma forma especial. Você faz a sua cultura enaltecendo os seus colegas escritores, enaltecendo aqueles que lidam com a cultura, aqueles que trabalham, né? Você conhece as dificuldades e você está, assim, elevando essas pessoas, fazendo ser conhecidas ainda mais, divulgando de uma forma leve, de uma forma gostosa. Isso é maravilhoso, esse seu dom divinamente lindo. Não podia ser diferente, vindo de uma pessoa maravilhosa e especial como você, né? Então, assim, agradeço muito. Fiquei muito feliz em participar com você nesse momento hoje. Quantos forem possíveis, eu estarei sempre aqui disposta a falar sobre cultura com você. E com certeza, em breve, vamos fazer aquele encontro literário maravilhoso, tocar aquela viola boa e degustar aquele vinho bom com queijo. Já estou com muita saudade de tudo isso, hein? Obrigada mesmo, hein? Beijo grande e parabéns pelo seu trabalho literário. Que você realmente continue nos elevando com essa categoria maravilhosa que você tem, de um jeito que só você sabe fazer. Grande abraço, meu amigo. Você pode seguir a Vera e acompanhar seu trabalho literário no @VeraLúciaCoser. Acompanhe também as edições mensais da revista digital Literatura ao Máximo. Siga o perfil da revista no @Literatura ao Máximo. O conteúdo é produzido com muito carinho. Por hoje é só, leitores. Compartilhe